Olá pessoal do 10º DB, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos saudáveis e animados aí com o prosseguimento do semestre, depois de uma semana jurídica repleta de excelentes palestras, pelo que eu pude apurar. Bem, nós vamos falar hoje sobre as ações que buscam a revisão e a exoneração do dever alimentar, e também sobre os chamados alimentos gravídicos que foram instituídos no nosso ordenamento pela Lei 11.804 de 2008, tá certo? Com isso, nós encerramos o nosso tópico relacionado aos alimentos no direito processual civil. Falamos da ação de alimentos, agora vamos tratar das ações revisionais e de exoneração, e por fim, falar brevemente sobre os alimentos gravídicos, que é uma novidade não tão nova assim do nosso ordenamento jurídico. Bem, vamos tratar então inicialmente das ações revisional e de exoneração de alimentos, falando sobre as características comuns a essas duas demandas. Bom, ambas inicialmente seguem o rito especial instituído pela Lei 5478 de 68. O CPC, assim como na ação de alimentos, tem uma aplicação subsidiária no caso das ações revisionais e de exoneração de alimentos. Então, é aquele rito que nós já estudamos, que prevê uma audiência inicial de conciliação e instrução. Não sendo obtida a conciliação, o juiz já passa automaticamente, depois de colhida a resposta do réu, já passa automaticamente a ouvir eventuais testemunhas arroladas pelas partes, colhe o parecer do Ministério Público, quando o promotor intervir, e na própria audiência já profere a sentença reajustando os alimentos para mais ou para menos, no caso da ação revisional, ou mesmo determinando a exoneração do devedor em relação aos alimentos. Aplica-se, evidentemente, aquilo que eu disse a respeito das ações de alimentos, que modernamente muitos juízes de varas especializadas têm desdobrado essa audiência da Lei 547868 em duas, uma sessão prévia de natureza exclusivamente conciliatória, na qual é tentada ou a mediação ou propriamente a conciliação, a fim de que as partes cheguem a um consenso a respeito do valor dos alimentos, no caso da revisional, ou de uma eventual exoneração, e não sendo obtida a composição nesse caso, o juiz vai e designa uma audiência de instrução, na qual aí sim o réu oferece a sua resposta, as provas são colhidas, o Ministério Público se manifesta quando intervir e o juiz profere a sentença. Então tudo aquilo que eu comentei a respeito do rito especial das ações de alimentos, aplica-se às ações de revisão e exoneração de alimentos, tá bom? Fique claro isso. Competência, onde eu devo propor uma ação revisional ou uma ação de exoneração de alimentos. Artigo 53, inciso 2 do CPC. Foro do domicílio do alimentando, tá certo? É bem verdade que esse artigo 53, inciso 2, diz que é competente o foro do domicílio ou residência do alimentando para ação em que se pedem alimentos. Na ação revisional não se pedem alimentos, o que se almeja é a modificação do valor da obrigação alimentar. Ou para mais, no caso da ação proposta pelo próprio alimentando, visando alterar aquele valor que é despendido pelo alimentante, ou na ação proposta pelo alimentante, a intenção é reduzir o valor do encargo alimentar que deve ser prestado em favor do alimentando. De qualquer modo, presumindo-se que
o alimentando é parte hipossuficiente na relação, porque ele necessita de uma verba que vai se destinar à sua própria subsistência, entende-se que, ainda que analogicamente, deve incidir a regra do artigo 53, inciso 2. A ação tem que ser processada no foro da sua residência, né? O STJ, inclusive, até tem uma súmula que fala a respeito disso, a súmula 383, que diz o seguinte: a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, o foro do domicílio do detentor de sua guarda. Certo? Então, assim, normalmente as ações de alimentos, ações revisionais, ações exoneratórias, têm de um lado um menor de idade e de outro um dos genitores, o pai ou a mãe. Mais frequentemente, o pai. Nesses casos, não há nenhum espaço para discussão. O menor é presumidamente hipossuficiente, é presumidamente dependente do genitor, e aí se aplica analogicamente o artigo 53, inciso 2 do CPC, sem qualquer discussão mais alongada, né? Até em função da súmula 383 do STJ. Poderia-se discutir a respeito da competência naqueles casos em que, de um lado, nós temos o cônjuge ou com o ex-cônjuge ou ex-companheiro contra o outro ex-cônjuge ou ex-companheiro, o casal que se divorcia, o casal que se separa e um dos dois se acha no direito de pedir alimentos em favor do outro ou mesmo de rever ou se exonerar da obrigação alimentar. Nesse caso, de fato, não se pode presumir assim com tanta força, com tanto vigor, a dependência de um em relação ao outro. Mas o simples fato de ser beneficiário da prestação alimentar, dos alimentos, já traz para o alimentando a presunção de hipossuficiência, o que, no entender da melhor doutrina e jurisprudência, acaba atraindo também a competência para o processamento dessas ações. Então, assim, resumindo, majoritariamente, nesses casos de revisional de alimentos ou exoneração de alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, aplica-se também o disposto no artigo 53, inciso 2 do CPC, de maneira analógica. Há entendimento minoritário no sentido de que, na ação em que o ex-cônjuge ou ex-companheiro busque aumentar o valor dos alimentos pagos pelo seu ex-cônjuge ou ex-companheiro, teria que propor ação no foro do domicílio desse, com base na regra geral de competência territorial do CPC, porque nesse caso não militaria em seu favor a presunção de hipossuficiência que justifica a aplicação da regra de competência territorial especial do inciso 2 do artigo 53. Essa corrente é minoritária, tá? De modo geral, doutrina e jurisprudência entendem que sempre deve ser processada a ação de revisão ou exoneração no foro do domicílio do alimentando, tá certo? Bom, outra coisa importante, a distribuição da ação revisional ou de exoneração de alimentos é livre. Não existe essa história de distribuição por dependência ao juízo que processou a ação de alimentos, que acabou fixando o quanto a ser pago pelo alimentante, né? Então, por exemplo, a ação de alimentos movida pelo filho incapaz contra o genitor tramitou pela primeira vara da família de Santos.
desejando o genitor, em função, alegando perda de emprego, rever o valor da pensão, diminuir o quantum pago, a ação teria que ser julgada pelo mesmo juiz ou pelo mesmo juízo que proferiu a sentença que fixou a obrigação. Não há distribuição por dependência nesse caso, a distribuição é livre, ou seja, poderá apreciar esse pedido tanto o juiz da primeira, quanto da segunda, quanto da terceira, eventualmente a quarta, a quinta, a sexta, a sétima vara de família do local. Não há dependência nesse caso, a distribuição é feita livremente. Tá? Isso porque a ação de alimentos já foi extinta, né? A ação que foi fixada, a prestação alimentar, ela acabou sendo extinta e ação já extinta não justifica distribuição por dependência, ok? Quanto à intervenção do MP, né? Olha, quando uma das partes é menor de idade ou incapaz, não há qualquer espécie de discussão sobre a necessidade de intervenção do MP nesse tipo de demanda, né? Tanto na revisional quanto na ação de exoneração de alimentos. A discussão sobre a intervenção do MP existe naqueles casos em que as partes são ex-cônjuges e ex-companheiros, ou que o alimentando é filho maior de idade, né? Nesses casos, o próprio Ministério Público tem entendido não possuir atribuição para atuar. Entendem os promotores, de modo geral, e há até um ato da Procuradoria-Geral de Justiça que dispensa expressamente a atuação do promotor de justiça nesses casos, que quando o sujeito, o filho, o alimentando é maior de idade, ou quando se trata de revisão de alimentos ou exoneração de alimentos entre ex-cônjuges e ex-companheiros, não há razão para sua intervenção. Não há parte hipossuficiente do ponto de vista processual em relação à outra, né? O que autoriza a intervenção do Ministério Público é justamente a existência de um desequilíbrio natural de forças entre aquela pessoa que é incapaz ou menor de idade e por isso acaba tendo que ser representada ou assistida em juízo e o outro litigante. Não havendo essa divergência, essa dissonância, esse desequilíbrio, o Ministério Público entende que não é caso de intervenção, tá certo? Então, resumindo, quando tem menor ou incapaz, o MP atua sem discussão. Quando os alimentos, a revisional ou a exoneração é processada entre ex-cônjuges, ex-companheiros ou entre genitor e filho maior, o Ministério Público costuma se posicionar no sentido de que não cabe a sua intervenção, porque não há interesse suficiente a ser protegido. Valor da causa. Bem, aqui tem uma pequena divergência entre o valor da causa na ação revisional e o valor da causa na ação de exoneração de alimentos. Na ação revisional, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, que corresponde ao valor da diferença entre os alimentos que são pagos e os alimentos que se pretendem pagos vezes 12. Deixa eu explicar melhor. Na ação revisional, o valor da causa deve corresponder à diferença entre aquilo que é pago atualmente a título de alimentos e aquilo que se pretende ver pago a título de alimentos, para mais ou para menos, multiplicado por 12, que corresponde a 12 prestações anuais. Na ação de exoneração, o valor corresponde a 12 prestações de alimentos. Tá certo? No próximo vídeo nós continuamos.